Jeová é um Deus que tem poder ilimitado. E quanta energia dinâmica tem as criações de Jeová. O pequeníssimo átomo, o pequeno bloco de criação de todas as coisas, ele é tão pequeno que uma única gota de água, ela contém mais de 100 quintilhões de átomos. Toda a nossa vida, ela depende das energias geradas pelo Sol. Mas de quanta energia se precisa para sustentar a Terra? A Terra ela recebe alguns bilionésimos dessa energia gerada pelo Sol. Essas pequenas partículas que chegam à Terra é cerca de 100 mil vezes mais do que toda a energia que se precisa para sustentar as indústrias do mundo. Então, basta nós olharmos o pequeníssimo átomo, a pequena criação de Jeová, ou olharmos o vasto universo de Jeová, nós notamos que Jeová é um Deus que tem grande poder. E todos nós, hoje, como humanos, nós precisamos desse poder de Jeová. Precisamos do poder salvador de Jeová. Mas por que nós precisamos desse poder salvador de Jeová? Vamos ver o que a Bíblia fala? Aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 22, nos responde essa pergunta. Romanos, o capítulo é o 8, e o versículo é o 22, ele diz assim: pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Os irmãos notaram por que nós precisamos desse poder salvador de Jeová? Porque toda a criação está com dores, está gemendo. E não é isso que nós vemos no mundo em que nós vivemos hoje? Se nós conversarmos com nossos vizinhos, colegas de trabalho, vermos uma televisão, escutarmos um rádio, falamos sobre problemas que afligem a humanidade. Terremotos de um lugar após outro, igual está acontecendo agora, a guerra na Ucrânia e Rússia, pandemia, problemas econômicos e assim por diante. Por isso que nós precisamos desse poder salvador de Jeová. Quando nós temos todos esses problemas, pode nos afligir em sentido mental e emocional. Nos dá ansiedade, nos dá depressão. Por isso que precisamos desse poder de Jeová para nos ajudar nos dias que nós estamos hoje. E conforme fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que a associação inteira dos nossos irmãos, eles passam pelos mesmos problemas. E vai haver um tempo que esses problemas serão piores ainda. E apenas a nossa confiança em Jeová vai nos ajudar a passar por esses problemas. Por isso que é importante, irmãos, nós termos essa confiança de que Jeová é um Deus que tem o poder para nos salvar. Mas nós podemos perguntar a nós mesmos, será que Jeová tem esse poder mesmo? Será que Jeová pode livrar nós desse mundo que nós estamos vivendo, tanto problema? Cada dia que passa piora, em vez de melhorar? Vamos ver a partir de agora alguns exemplos do passado, onde mostra para nós que Jeová, ele usou o seu poder para ajudar seu povo. Mas, os irmãos notem, o seu povo também teve que fazer algo para serem salvos. O primeiro exemplo que vamos citar, irmãos, é nos dias de Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, não é verdade? A terra ficou cheia de violência. Os homens casavam, as mulheres eram dadas em casamentos, os nifilins, festanças, bebedeiras. Ninguém queria saber de Jeová, de fazer as coisas certas. Jeová decidiu ali destruir aquele mundo por meio de um dilúvio. E falou para Noé, avisa essas pessoas que se elas não mudarem o seu proceder, elas serão destruídas. Será que foi fácil para Noé fazer isso? Chegar naquelas pessoas lá e falar, se você não mudar o seu proceder, vocês serão destruídos. Com certeza não é verdade? Era apenas Noé e sua família, né? Não tinha essa fraternidade que nós temos hoje de mais de 8 milhões de irmãos. Além disso, naquela época apenas garoava, não tinha essas chuvas fortes que nós temos hoje em nossos dias. Imagine você falar, se a pessoa não mudar, ela vai ser destruída por um dilúvio. Mais difícil ainda. Mesmo assim, Noé fez o que Jeová Deus pediu. Além disso, Jeová pediu para Noé construir uma arca. Essa arca não é uma arca pequena, né? Ela tinha 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Um total de 40 mil metros cúbicos. Imagine lá no passado Noé fazendo essas arcas, para carregar as madeiras, cortar as madeiras. Não temos as coisas que nós temos hoje. Mas Noé fez como Jeová Deus pediu também. Além de tudo isso, Noé tinha cuidado da parte material da sua família, trazer o sustento para a sua família, e também a parte espiritual. E Noé ele fez tudo isso daí. E a Bíblia nos mostra lá em Gênesis que a sociedade humana, a raça humana, ela passou com vida no dilúvio por causa de Noé e sua família. Porque eles fizeram o que Jeová Deus pediu.
Olha o que a Bíblia fala a respeito de Noé aqui, com respeito a isso. Aqui em Gênesis, capítulo 6, o versículo 22. Gênesis, capítulo 6, e o versículo 22, olha, ele diz assim: E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado, fez exatamente assim. Notaram? Jeová Deus, ele demonstrou seu poder para Noé. Ele mostrou a Noé que ele poderia salvar o povo daquele mundo iníquo. Mas o que Noé fez? Os irmãos notaram? Fez exatamente assim. Então, é um grande ponto para nós, irmãos, sabermos que se nós confiarmos em Jeová e fazermos o que Jeová Deus pede, nós também poderemos ser salvos desse mundo atribulado. Vamos ver um outro exemplo do passado? Nos dias de Ezequias e Isaías. Senaqueribe, com seu exército, estava destruindo todos os povos ali. E Rabsaqué, porta-voz de Senaqueribe, ele falava para o povo de Jeová ali, para Ezequias, que assim como os deuses das outras nações não puderam salvar eles, Jeová também não poderia salvar seu povo. Ele escarneava o nome de Jeová. O que Ezequias fez? Ezequias, ele confiou numa arma que todos nós podemos ter hoje. Não importa onde estejamos, podemos estar presos numa solitária. Essa arma ninguém tira de nós, que é a oração. Ele orou a Jeová pedindo essa ajuda. O que ele faria? Porque com certeza o exército da Síria era muito grande, tanto em armamento como em pessoas. Jeová respondeu lá em 2 Reis 19, 35, falando que ele iria defender aquela cidade, que Ezequias poderia confiar nele. E foi exatamente o que Ezequias fez. Ezequias não parou de servir a Jeová, não ficou com medo, ficou retraído na sua casa. Mas ele continuou fazendo o que tinha que fazer e levando o povo a essa confiança. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? Temos até um vídeo muito emocionante nesse ponto, né? Que apenas um único anjo de Jeová, ele matou 185 mil soldados assírios numa só noite. Irmãos, notaram a confiança que Ezequias teve? Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. As palavras de Rabsaqué contra Jeová não surtiram nenhum efeito. Então, os irmãos notaram? Jeová mais uma vez mostrou que ele tem um grande poder. Mas o povo dele teve que ter essa confiança para não ser destruído também. Por isso que é importante nós colocarmos em prática, né? Sobre nós confiarmos nesse poder salvador de Jeová. Se nós formos olhar no passado, temos muitos outros exemplos, né, que podemos falar. Por exemplo, os povos chamados gibeonitas. Eles não eram povo de Deus, mas eles tiveram um temor salutar de Jeová e foram salvos por causa disso. Então, eles viram esse poder salvador de Jeová. Pedro estava preso. Herodes ia matar Pedro. Jeová, de maneira milagrosa, liberou Pedro da prisão, para que ele pudesse continuar pregando as boas novas, mas porque Pedro confiava em Jeová. Então, e nós hoje, o que nós precisamos fazer para mostrar a Jeová que nós confiamos nele? Vamos deixar a Bíblia responder? Aqui em Romanos, capítulo 10, e o versículo é o 13. Romanos, capítulo 10, e o versículo, ele é o 13. Ele diz assim: Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Notaram? Nenhum dos servos de Jeová no passado ficou parado, mas eles continuaram servindo a Jeová. Então, se nós continuarmos servindo a Jeová, invocarmos o nome de Jeová, nós também poderemos ser salvos. Mas nós imperfeitos, né? Como nós estamos, né? Como que nós podemos ser salvos? Lá no passado, quando Adão e Eva pecou, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jeová Deus colocou a primeira profecia a respeito de um descendente. E ele ficou em segredo sagrado por mais de 4.000 anos e foi revelado como o Messias, o próprio Jesus Cristo. Quando se fala em segredo sagrado, significa algo que se origina de Deus e é falado no tempo apropriado. E Jeová revelou para nós, quando Cristo estava na terra, de que ele era o Messias e o rei do seu reino. Cristo, quando esteve na terra, ele curou as pessoas, ele tinha compaixão pelas pessoas, ele tinha amor pelas pessoas. Ele fez uma certa cura para Pedro ficar sabendo, ou melhor, João ficar sabendo que estava preso, para ele ter mais confiança de que o próprio Jesus Cristo era o Messias, mostrando como Jesus Cristo pensava nas pessoas. Até ressuscitar as pessoas, Jesus Cristo ele fez isso, demonstrando que esse é o descendente que pode nos salvar da humanidade. E nós precisamos agora dar a mais ampla proclamação desse segredo sagrado, de que Cristo, Filho de Deus, pode nos salvar, desde que nós confiamos nesse poder salvador de Jeová.
Lá em Mateus capítulo 1, versículo 22, 21, anota, lá ele fala a respeito do significado do nome de Jesus Cristo. Ele fala que o nome de Jesus Cristo significa Jeová é salvação. Por isso que ele está ali como rei do reino de Deus. Mas o que Jeová fez para nós podermos ser salvos? Todos nós já ouvimos sobre o resgate e aprendemos, não é verdade? Exatamente isso. Lá em João 3,16 e João 3,36, lá mostra para nós que quem tiver fé no Filho, ele pode ser salvo. Ele pode ter essa vida eterna. E Jeová Deus, ele pagou um preço muito alto por isso. Tanto ele como Jesus Cristo. E nós precisamos mostrar a Jeová que nós temos fé e confiamos nesse resgate. Por exemplo, para termos uma ideia, você pai, você mãe, você deixaria seu filho morrer para ajudar talvez um amigo seu muito achegado? Talvez aquele amigo, na hora que você mais precisa, ele está do seu lado. Na hora boa, na hora ruim, ele está ali com você. Você deixaria seu filho morrer para salvar ele? Com certeza não, não é verdade? Foi o que Jeová Deus fez. Ele deu seu único filho, o primogênito, para vir à terra, sofrer e salvar alguns, porque muitos iriam ridicularizar ele. Então essa foi a primeira maior manifestação de amor. E nós precisamos mostrar por meio de ações que nós confiamos nesse resgate. A segunda maior manifestação de amor que nós temos é do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, você filho, você filha, você morreria para esse amigo do seu pai, da sua mãe, ficar vivo? De maneira voluntária? Também com certeza não, não é verdade? Foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele veio de maneira voluntária para morrer, sabendo que iria sofrer, sabendo que ele poderia errar, assim como Adão perfeito errou. Mas mesmo assim, ele desceu à terra para trocar sua alma em troca da gente. Então, os irmãos notaram o preço desse resgate que Jeová Deus e Jesus Cristo pagou? Então, nós precisamos mostrar a todas as pessoas, por meio das nossas ações, que nós confiamos nesse resgate. E passar a elas também sobre isso, para que elas possam confiar e se achegar à organização de Jeová. E Jesus Cristo, como Rei da eternidade, Redentor, ele vai conseguir fazer todo o objetivo que Jeová deu a nós, que é vivermos num paraíso em perfeitas condições. Então, nós vimos aqui que nós precisamos desse poder de Jeová, não é verdade? Vimos que Jeová já deu a ferramenta por meio do resgate, que Jeová demonstrou que ele tem esse poder. Mas como que nós podemos reconhecer, então, em nossa vida, que nós estamos confiando nesse poder salvador de Jeová? Jeová, irmãos, conforme diz Isaías 63:1, fala que ele é abundante em poder para salvar todos nós. Jeová, ele quer salvar todas as pessoas, e ele está dando tempo para isso. E quando nós oramos a Jeová, nós precisamos orar de uma maneira que Jeová nos ajude a ter forças para continuar vivendo de acordo com as suas instruções. Mas apenas o conhecimento que nós temos a respeito de Jeová, de Jesus Cristo e do seu propósito, vai nos ajudar a saber o que pedir nas orações, para que Jeová nos ajude em nosso coração a desenvolver essa fé em Jeová e no seu Filho. Por exemplo, o que nós podemos pedir em nossas orações? Vamos ver aqui em João, capítulo 16, o versículo 23. João, capítulo 16, e o versículo é o 23, ele diz assim, ó: naquele dia, vocês não me farão absolutamente nenhuma pergunta. Digo-lhes com toda certeza, se pedirem ao Pai qualquer coisa em meu nome, Ele a dará a vocês. Aqui mostrou para nós, não é verdade? Que quando nós oramos a Jeová, nós podemos fazer o quê? Pedir qualquer coisa. Mas nós precisamos entender o significado dessas expressões para nós orarmos a Jeová. O que significa essa expressão qualquer coisa aqui nesse versículo? Vamos ver o contexto? 1 João 5,14. 1 João, capítulo 5, e o versículo é o 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Notaram? O que podemos pedir agora em oração a Jeová? Qualquer coisa, segundo a vontade de Jeová. Então, o que nós podemos pedir em nossas orações? Desejos, ambições materialistas? Não podemos pedir. Talvez temos um carro moderno, uma casa moderna, temos muito dinheiro,
Isso não mostra que nós estamos confiando nesse poder de Jeová, no poder salvador que ele tem. Mas nós podemos pedir coisas que nos ajudam a servir a Jeová. Por exemplo, coisas materiais, podemos pedir? Podemos sim. Talvez tenhamos uma casa para a nossa família, um carro para servirmos mais a Jeová. Jeová vai nos ajudar nesse sentido, desde que o nosso coração não esteja partindo para o lado da ambição. Devemos sempre lembrar que nas nossas orações, os interesses espirituais, eles devem ser o principal assunto das nossas orações. Pedir a Jeová ajuda para estarmos presentes às reuniões, para o trabalho de pregação, assim por diante. Que Jeová Deus, ele vai nos ajudar. Mas também devemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos imperfeitos e erramos em pensamentos, ações e palavras. Precisamos pedir perdão a Jeová. Quando talvez nós estamos mentalmente e emocionalmente aflitos, vivemos num mundo que está nos sufocando, talvez no trabalho, talvez na escola, os jovens passando por pressões, talvez na família, algum problema que estamos tendo. Ore a Jeová, pede ajuda a Jeová, derrame o seu coração a Jeová. Quando você faz isso, é como se Jeová desse para nós a paz de Deus. Vamos ver o que significa a paz de Deus? A sentinela de 15 de dezembro de 94, ela mostra para nós o que significa essa paz de Deus. Quando nós oramos a Jeová, derramamos nosso coração a Ele, ela mostra para nós o que significa essa paz que Deus dá para nós. É uma calma que resulta de se ter uma relação achegada com o Criador. Tal intimidade nos dá a confiança de que, independentemente das aflições que venhamos a sofrer, Jeová não abandonará o seu povo, e ele não rejeitará aqueles que são dele. Notaram? Então, Jeová Deus, ele vai nos ajudar, mas a sentinela continua. A ansiedade pode fazer-nos passar por uma ampla variedade de emoções aflitivas, e a paz de Deus pode atuar como guarda sobre o nosso coração e nossas faculdades mentais 24 horas por dia. Os irmãos notaram? Se nós orarmos a Jeová, derramarmos nosso coração a Jeová, ele vai dar essa paz para nós. Seria como se nós tivéssemos em nosso coração um guarda de Jeová, 24 horas por dia. Ele vai nos ajudar a passar pelos problemas que nós estamos passando. Jeová talvez não vai ajudar de maneira milagrosa, mas vai dar força, vai dar sabedoria, vai dar entendimento, para nós conseguirmos contornar aquele problema, passar por cima daquele problema. E talvez a gente passou o problema, nós chega lá na frente, a gente pensa, né? Poxa, passei o problema, nem vi, né? Ficou para trás. Foi Jeová que ajudou você a passar por esse problema. Por isso que é importante, irmãos, nós usarmos o poder da oração. A mesma arma que Ezequias usou lá no passado. Que Jeová, ele vai nos ajudar. Mas talvez nós podemos pensar, mas parece que Jeová, ele está distanciando de mim. Jeová não quer ficar do meu lado. Está acontecendo muitas coisas. O que pode estar acontecendo conosco? Porque a Bíblia fala em Salmos 94:14 que Jeová não vai deixar seu povo de lado. Ele vai estar sempre do lado do seu povo. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui em Salmos 50:23. Salmos 50:23. Ele diz assim: quem oferece agradecimentos como sacrifício me glorifica. E quanto àquele que segue o caminho determinado, eu farei ver a salvação da parte de Deus. Esse versículo aqui, ele vem mostrando para nós com respeito a nós termos um caminho determinado, para nós termos a salvação por parte de Jeová. A antiga versão da nossa Bíblia, ela falava um caminho fixo, né? Então, o que significa talvez nós termos esse caminho determinado, esse caminho fixo para ter a salvação da parte de Jeová? Vamos ilustrar para nós entendermos um pouco esse versículo. Vamos imaginar que nós sofremos um naufrágio. Nós estamos ali na água, no mar, se debatendo, se esforçando para não se afundar, mas quando você acha que você não vai aguentar mais, você vai morrer afogado ali, alguém te estende a mão e traz você para dentro de um barco salva-vidas. Naquele momento ali, mais uma pessoa daquele naufrágio está sendo salva. O que nós fazemos dentro daquele barco? Nós vamos remar, pode estar apertado, sol quente, ondas, de maneira firme, rumo ao caminho determinado, que seria a praia, chegarmos à praia. Sairmos daquela água, nós não queremos morrer. Mas vamos imaginar que passa um tempo, talvez estávamos um pouquinho longe, aquele sol quente, muito apertado, estamos cansados de remar, e nós falamos assim: vou dar um pulo aqui nesse barco, para dar uma refrescada. Será que nós faríamos isso? Com certeza não, né? Nesse pulo podia acontecer algo conosco e nós morremos ali, não é verdade?
E o barco, ele também não iria parar. As pessoas que queriam chegar ao caminho determinado à praia, não ia parar o barco ali para ficar te esperando. Ia se esforçar para chegar ao caminho determinado. Jogando para os nossos dias, irmãos, a maioria de nós estava nesse mar revolto da humanidade, não estávamos? Uma vida sem objetivos, problemas, não tinha felicidade, não sabia o que ia acontecer amanhã, o que poderia acontecer no futuro com a gente. Não estávamos a maioria assim? De repente, alguém estendeu a mão lá para o irmão ou para a irmã, né? Bateu lá na casa, talvez por meio do telefone, por meio de uma carta, e você começou a aprender a verdade sobre Jeová. Nesse momento, esse irmão puxou você para dentro do barco salva-vidas, que é a organização de Jeová. O mundo está o mar revolto, mas nós estamos dentro da organização de Jeová. E estamos fazendo o que aqui? Remando firmes, apesar dos problemas que nós temos, para chegarmos ao caminho determinado, que é o paraíso. Agora, o que seria talvez aquele pulo do barco? Talvez quando nós começamos a não acatar as instruções do escravo fiel e prudente, as instruções que vêm por meio dos anciãos, por meio das sentinelas, publicações, em todo sentido na nossa vida, seja no trabalho, na escola, maneira de se vestir, assim por diante. Talvez em questão de termos problemas com nossos irmãos, faltarmos às reuniões por coisas banais, faltarmos ao serviço de campo por coisas banais. Quando nós começamos a fazer coisas assim, talvez seria como nós estivéssemos pulando naquele barco. E o carro de Jeová, nós já aprendemos que ele não para. O carro de Jeová, ele continua. Então, uma reunião como estamos tendo aqui hoje, nunca mais vai ter uma reunião desta. Mesmo tendo um discurso com o mesmo tema e um assunto na sentinela com o mesmo tema. Porque os comentários são diferentes, a maneira de aplicar são diferentes. E talvez aquele desânimo, aquele probleminha que você está no seu emprego lá, talvez o patrão ou um amigo, um colega de trabalho atrapalhando. E o comentário daquela irmã ali, daquele irmão ali, seria o que ia te ajudar. Você está pedindo ajuda para Jeová. Então, às vezes, não é que Jeová está distanciando de nós, mas é que nós estamos distanciando de Jeová. Por isso que é importante nós fazermos uma autoanálise, porque Jeová tem o poder para nos salvar, mas nós precisamos demonstrar em ações que nós confiamos nesse poder. E esse é um ponto, né, de nós estarmos juntos, dentro do barco salva-vidas de Jeová, que é a sua organização. Certo irmão da atualidade, ele diz assim: apenas a nossa falta de fé e confiança limita o que Jeová vai fazer por nós. Notaram? Apenas a nossa falta de fé e confiança limita o que Jeová vai fazer por nós. Então, vamos deixar nossa fé forte, nossa brasa acesa, estar do lado dos irmãos, para nós conseguirmos passar pelos problemas que nós temos hoje. Que Jeová ele vai nos ajudar e a sua organização está aqui para isso. O barco salva-vida de Jeová está aqui para nos ajudarmos a chegarmos ao caminho determinado, que é o paraíso. E Jeová, irmãos, ele quer mostrar o seu poder salvador em breve. Ele quer que todos nós sabemos que não fizemos nada para perder tempo, mas que nós temos um novo mundo no futuro. A Bíblia fala para nós a respeito de uma grande tribulação. Fala para nós também a respeito de uma grande multidão. Após a grande tribulação, essa grande multidão está com suas vestes brancas para passar para o novo mundo. Então, é algo que nós podemos pensar em nós mesmos, né? Como que está a minha veste nesse sentido? É fácil a nossa veste estar branca no mundo em que nós vivemos, sendo imperfeito? Não é fácil. Mas se colocarmos Jeová à nossa frente, tudo vai se tornar mais leve, porque Jeová ele vai nos ajudar. Mas imagine você todo de branco, ter que andar até o terminal de a pé, sem se sujar, mas é tudo barro. Podemos prefigurar o nosso mundo assim. Mas se colocarmos Jeová à frente, nós vamos chegar lá com nossas vestes branquinhas. Em 2 Pedro 3, 11 e 12, lá fala para nós termos em mente o dia de Jeová. Como que nós podemos mostrar que nós confiamos no poder salvador de Jeová? Não pensando que o novo mundo vai vir daqui 5 anos, 10 anos. Vamos pensar que o novo mundo vai vir a semana que vem. Vai vir amanhã antes do campo, hoje depois da reunião. E isso não vai deixar nossa mente focar em coisas erradas, em coisas materiais, mas sim focar em servir a Jeová, em fazer o que Jeová Deus quer que nós façamos hoje, que é confiarmos plenamente nele e fazermos o que sua organização pede por meio do escravo fiel e prudente. Quando fazemos isso, irmãos, nós não deixamos nada nos atrapalhar. As atividades do cotidiano, o nosso dia a dia, nada vai nos atrapalhar de servirmos a Jeová. Sabemos que temos problemas, temos imprevistos, né? Não quer dizer que se nós faltarmos numa reunião, nós não confiamos em Jeová. Mas o nosso coração, eles têm que estar demonstrando a Jeová que nós o amamos e confiamos nele. É essa maneira que deve estar o nosso coração. Uma das coisas que nos ajuda é refletir nos relatos do passado.
Falamos sobre aqui Noé, sobre Ezequias, né? Mas se nós formos olhar, existem muitos relatos de que Jeová Deus ajudou os seus servos. Quando ele estava aflito ali, talvez meio perdido, sem saber o que fazer, apareceu ali a saída, passou pelo problema. Reflete nesses problemas que os servos de Jeová também tiveram. Talvez alguns deles vão se identificar com o que você está passando hoje. E Jeová vai ajudar você a passar por esse problema também. E Jeová, ele quer que todos nós vivamos. Para que Jeová quer que todos nós vivamos? Nós já citamos um exemplo aqui, vamos ver? Aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Êxodo, capítulo 9, e o versículo 16, ele diz assim: mas é exatamente por esta razão que o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Notaram? Jeová quer que nós vivamos para que o nome dele seja declarado em toda a terra habitada. Para nós vermos que os nossos esforços de servir a ele, apesar de vivermos num mundo tão difícil assim, nossos esforços não foram em vão. Que nós estamos lá no novo mundo justo que Jeová prometeu para nós. Tudo que passamos aqui nesse mundo, vamos esquecer, porque estaremos num paraíso perfeito com pessoas perfeitas. É por isso que Jeová quer que nós vivamos. Então, irmãos, vamos fazer o máximo hoje, o nosso máximo, para mostrarmos a Jeová que nós confiamos nele. Não deixarmos que nada nos atrapalhe de servir a ele. Termos uma relação achegada com Jeová. Sabe aquele amigo que você está sempre falando com ele, né? Hoje o WhatsApp é fácil, né? Qualquer coisa você manda uma foto, uma mensagem para ele. Tenha essa relação com Jeová, por meio da oração, da leitura da Bíblia e outras coisas assim. Faça esse máximo, seja Jeová como seu amigo, o seu melhor amigo, porque ele vai entender o que nós estamos passando e vai nos ajudar. E se nós fizermos isso, irmãos, com certeza nós vamos ter força para acatar os princípios de Jeová, para passar pelos problemas que vier à frente, porque Satanás, ele quer nos derrubar. Satanás não está preocupado com as pessoas que estão lá fora, mas sim com nós que estamos reunidos aqui hoje. Satanás está preocupado. Então, ele quer derrubar cada um de nós aqui. Não deixe que isso acontecer com você. Seja firme, peça ajuda dos anciãos, peça ajuda a Jeová, peça ajuda para os irmãos, porque esse barco salva-vidas é para isso, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para ficarmos fielmente ao caminho determinado que é o paraíso. E com certeza, irmãos, se nós fizermos isso, conforme nós cantamos no cântico inicial, Jeová, com sua mão e com o seu poder, ele vai nos salvar.